Em nome de Jesus, amém? Vamos ler lá então no Provérbios, no capítulo 7, amém? Eu abri aqui, versículo 1, vamos ler. Meu filho, siga os meus conselhos e gravem na memória as minhas instruções. Versículo 12 do capítulo 7. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá feliz. Eu estou colocando na palavra na versão viva. É mais fácil para entender possível. Versículo 2. Obedeça os meus mandamentos e você viverá feliz. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos e grave firmemente no seu coração. Filho, ouça os meus conselhos e gravem na sua memória. Versículo 1. Grave na sua memória as minhas instruções. Qual é a porta da alma, irmão, que nós falamos? Vocês decoraram o livro, eu creio. Qual é a porta? A mente. A primeira coisa é o pensamento. O que Deus está orientando? A sabedoria, vamos dizer, o Espírito que está no rei, que nós estamos lendo, que está falando como Deus, falando com a sua igreja, falando sobre sabedoria. A primeira coisa, coloquem na sua memória, coloquem na porta da sua alma. E o primeiro, a principal, que gera o falar e o agir, que gera a vontade, a principal é ouvir os olhos, porque é dos olhos e do ouvir, o som do que vimos, que geramos pensamentos. E depois o que sentimos, mas esses canais, esses sentidos são os principais. Então os pensamentos é muito importante para guiar o teu corpo e para guiar a tua alma na direção que ela deve ter. Então o Senhor está despertando aqui em Provérbios 7, dizendo, prestem bem atenção nas minhas instruções. E ele te adverte de novo, ponha na sua memória. Mas não só isso, ele enfatizou de uma forma maravilhosa, dizendo, amarrem no seu dedo. Imaginou pegar um versículo e falar para você, irmão, vou pegar 5, 10 versículos, e vou fazer um papelzinho, e vou dizer para os irmãos, vocês não tirem do dedo durante a semana inteira. E vocês vão ter que trabalhar com aqueles papelzinhos no dedo. Algumas pessoas vão encontrar vocês e vão dizer assim, isso é horrível, é ignorância, é fanatismo, é não sei o que lá. Mas imagina a profundidade do exagero, talvez a gente tenha conceito como exagero, mas da exigência que ele nos pede. De colocar em nossas mãos, ainda que as pessoas falem, mas o que é isso? É loucura. Mas ele diz, para que se de alguma forma você esquece de ler, eu acho que você não esquece seus dedos em casa, né, para trabalhar, você esquece? Não, ninguém esquece o braço, né? Alguns esquecem a cabeça, né? Mas não esquece não. Então ele está dizendo, assim como faz parte da sua vida, tem que fazer parte a palavra de Deus na sua vida. E tem que se lembrar dela em tudo que você fizer. Então ele falou algo muito importante. Então ele continuou, a sabedoria diz, vocês querem que eu guie a vida de vocês? Então começa a dar importância a mim. Começa a dar importância ao Espírito e à palavra de Deus na sua vida. De poder meditar nela todos os dias. É isso que ele quis dizer, os dedos participando, sendo parte da sua vida todos os dias. Você não arranca a sua mão por algum momento. Você não pode excluir a palavra de Deus da sua vida como fosse assim, porque eu leio, uma hora eu leio. Isso é, você faz com qualquer livro. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós temos certeza que é uma constituição do céu. É um acesso escrito que Deus nos deu para nos orientar o que temos que fazer, para termos uma vida saudável espiritualmente. Assim como nós temos instruções de como fazer, livros para nos orientar o que fazer com o nosso corpo, a Bíblia também nos orienta o que é saudável para a nossa alma e para o nosso espírito. E ele falou bem claro, né? Nesse provérbio, versículo 3, ele está dizendo, amarre-os aos seus dedos e grave firmemente no seu coração. Começa na memória e no final ele diz, guarde firmemente. Quer dizer que a sua vontade tem que já estar preparada. Dá para entender? As portas da alma.
Então eu começo com um pensamento, gero um sentido desse pensamento e guardo ali a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu perdoo? Então amém, eu já entendi, entrou no meu pensamento. Aí gera em mim um sentimento, é preciso, eu me sinto bem quando eu perdoo, e faz bem porque Deus disse, e eu me sinto bem quando eu perdoo alguém. Está guardado no seu coração, que aquela vontade é uma vontade que produz coisas boas. Então quando acontecer alguma coisa que alguém venha te chatear, te magoar, está guardado ali a instrução. Então já está pronto o seu coração para rebater aquilo. Se o diabo está por trás daquilo, o espírito de mundo, não vão ter êxito contra a tua vida. E se o espírito humano, as próprias pessoas, pelas suas maldades, possam vir contra você, elas não vão ter êxito, porque o seu coração está pronto, está guardando as instruções de Deus. E uma delas é perdoar. Não está perdoado, não vou perder meu tempo com você. Eu não vou gastar minha energia e ficar te odiando, tendo uma raiva de você, porque Deus disse que isso é melhor, e eu guardei isso no meu coração, e eu conceituei nas minhas emoções, isso é bom, e é isso que eu vou fazer. Dá para entender por que ele disse nos dedos? É como parte da minha vida. Você não pode deixar de fora a palavra de Deus, tem que estar sempre dentro do seu coração, para as situações da vida você poder reagir, não com o que você quer fazer, com as suas raivas, os seus ódios, mas fazer aquilo que agrada, aquilo que vai fazer bem para você, porque é a instrução de Deus para a sua vida. Ele guarda bem as minhas instruções. Eu quero viver, ter a sabedoria divina, então se sujeite à palavra de Deus, se sujeite às instruções que Deus te dá na sua palavra. Ao que ele disse Josué, capítulo 1, versículo 6. Todo mundo quer vencer, né? Todo mundo quer ser conquistador como foi Josué. Todo mundo quer receber o Espírito Santo, aquele sucessor que foi Josué, de viver milagres, de conquistar, de realizar coisas maravilhosas. Mas olha só o que ele disse para ele. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo, e vai conquistar a terra que eu prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte, valente, e que tenha cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não existe atalhos para Deus, existe o caminho, e não os caminhos, existe o caminho, e o caminho de Deus é Jesus, e o caminho e a pessoa que vai te guiar, o pensamento que vai te guiar por esse caminho é o Espírito da sabedoria de Deus. Mas sem Jesus você não pode ter esse Espírito. O Espírito Santo da sabedoria, é Ele que vai habitar em você, e Ele vai te guiar pelo caminho, orientado por aquilo que Jesus quer e espera que você faça. Então ele diz aqui, quer ter sucesso? Então guarde os meus mandamentos, Josué. Então faça aquilo que eu estou te ensinando, guarde aquilo que eu falei com o teu líder sucessor, o teu líder antecessor, guarde e obedeça. Então tudo que você fizer vai ter sucesso. É palavra de sabedoria de Deus, porque as palavras que ele deu a Moisés servem para nós até hoje. Até hoje as leis dos homens são regidas pelo tempo da lei de Moisés. Vocês sabem disso? Que é o direito até mesmo que nós dissemos, de direito, a parte do direito, a execução das leis, boa parte dela é inspirados na parte de Moisés, das leis dos 10 mandamentos. Até hoje, tudo é inspirado, porque eu falo, a Bíblia lá é completa. E ela fala de princípios que são usados até nas leis dos homens hoje. Então ele diz, o conselho de Deus é bom. Não matarás, é bom. Não adulterarás, é bom. Quando ele diz, não falarás mal do teu próximo, é bom. É Deus falando. Seguir as instruções é bom de Deus. Você vai prosperar. Você vai ter resultados de Deus. Mas você tem que alinhar a sua vida, as suas portas da sua alma, para que o Espírito
possa produzir a vontade certa, para quando você se deparar com as situações difíceis da vida, você está pronto para manifestar a vontade que agrada a Deus. Amém? Então, quer ter sucesso, já entendeu, obedeça a voz do Espírito, a palavra de Deus. E ele diz no versículo 8, não se canse de lembrar ao povo, não se canse de lembrar o povo desse livro, é o que eu tenho feito com vocês. E você mesmo trate de meditar nelas, todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Eu digo e repito, seja forte, corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja aonde estiver. Aleluia. É uma das maiores promessas de Deus. Estou com você, lembre-se, seja forte, seja corajoso, seja ousado, seja corajoso, não desanime, tenha ânimo, busque em Deus a sua renovação, as suas motivações têm que estar na sua fé, irmão, em Deus. Não tem que estar na esperança do que o homem pode fazer por você. Não tem que estar naquilo, será que o chefe gosta de mim? Aí você descobre que o seu chefe te odeia e tem inveja de você. Não pode estar nele a sua esperança de receber algo, de ter promoção ou de ser ali bem sucedido. A sua esperança tem que estar em Deus, porque os homens são maus às vezes e pecam. Então a sua esperança tem que estar voltada para o Senhor. Então ele diz, busque, tenha ânimo, não fique com medo das situações, reaja. Mas ele disse antes o que? De dia e de noite guarde. De dia e de noite medite. Sempre ele dizer, encontre tempo para buscar a presença de Deus, para meditar na palavra de Deus. Tem que fazer parte como os 5 dedos das suas mãos. Tem que fazer parte da sua vida. Amém? Então essa é a primeira parte de Provérbios 7 que ele vem dizendo. Sobre sabedoria, o espírito de sabedoria que tanto você pede a Deus para te dar. Sabedoria não é só saber lidar com as pessoas, não. Sabedoria é ter inspirações divinas. É inspirações que é produzida pelo Espírito de Deus dentro de você. Mas para isso há uma instrução que tem que ser guardada. E é isso que ele adverte nos primeiros versículos do capítulo 7. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez. Amém. Rabadia coramu shirianda. Glória a Deus. Narabadia coramu dia que Naga coramu shirianda. Em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez. Vamos bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito sereis, Senhor. Hoje eu venho aqui, Senhor, só para lhe pedir. Vem tocar em meu coração. Minha filha frágil, sem seu tocar. Vem Jesus comigo falar. Permita que toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do seu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus, eu preciso tanto andar em sua luz. Rabaconde Carabana.
Seria boa chorando da lavagem. Amém. As lutas são difíceis, às vezes venho a desanimar, mas eu amo, vem, Senhor, me tocar. Sinto bem pertinho, eu toco com carinho, me fazendo retornar ao caminho. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus, eu preciso tanto andar em tua luz. Aleluia. Toca-me, Senhor. Precisamos do Espírito de sabedoria. Precisamos ouvir o Espírito Santo falando conosco. Precisamos obedecer a sua voz. Aqueles que ouvem a voz do Espírito obedecem. A voz da palavra de Deus e obedecem. É as suas ovelhas. Jesus é o teu pastor. Ele é quem guia. Ensina-nos a guardar os teus mandamentos. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Precisamos de ti, ó Deus. Precisamos de ti. Ensina-nos a perseverar nos momentos, a estarmos cheios da tua palavra, a estarmos cheios do teu poder. Cheio da vontade de dialogar com você, para tomarmos as decisões certas. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus, eu preciso do teu Espírito e revela-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus, eu preciso tanto andar em tua luz. Eu preciso tanto andar em tua luz. Eu preciso tanto andar em tua luz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus. Vai ficar só um pouquinho. Bebe água, ela inala um cheiro maior, ela fica suando como a gente fica sem tomar banho, um cheiro não muito agradável, e ela transpira, e aquilo faz com que os inimigos dela sintam aonde ela está, escondida, e ela fica mais vulnerável. Então uma forma dela se proteger, não ficar tão vulnerável, é ir para as águas, banhar-se, tomar água, para ficar hidratada, e aí ela não inala. E aonde ela for andar e se esconder, os inimigos não pegam ela com facilidade. É interessante. Aí Deus mandou eu guardar isso para vocês. Eu ia mandar no WhatsApp, Deus não mandou. Aí o inimigo está lá. E por incrível que pareça, no momento que ela encontrou as águas. Mas nós temos que estar atentos mesmo na presença de Deus, é isso que eu quero dizer. Temos que nos encher do Espírito de Deus, estar atento. Mas pelo jeito tinha outro animal da mesma espécie do lado desse. Ele estava mais ligeiro, mas esse não, ele não ficou atento e deixou-se levar. E o bicho estava ali bem perto dele, ele não percebeu. Então eu quis dizer que o inimigo não brinca. Porque é a próxima parte que está dizendo agora de Provérbios 7. O inimigo não brinca. Então a gente não pode brincar com ele, as coisas espirituais, porque as coisas espirituais não brincam conosco.
É um descuido, quem está de pé cai. É um descuido, quem acha que está bom, fica tudo errado. E dá tudo errado, e se afunda nas trevas. E o inimigo adora, ele dá a risada, a derrota, principalmente de alguém que já conheceu a fé em Cristo. Amém? Então preste bem atenção, cuidado com as portas da sua alma. Vamos lá ler então, de novo, Provérbios 7. O que ele diz? Vamos continuar. Agora no versículo 4 em diante, que lemos até o 3. Diga a sabedoria: você é minha irmã, ame o entendimento como um parente muito chegado. Assim eles não deixarão você ser enganado pela mulher imoral e pela prostituta, como suas palavras sedutoras. Certo dia, eu estava observando da janela de minha casa e vi um jovem sem juízo, sem a menor noção do que é certo e do que é errado. Então, este homem estava com uma sabedoria, disse: estava na janela e observei um jovem sem a melhor noção do que era certo e do que era errado. Por isso que no começo ele diz: guardem as minhas instruções, encham-se do conhecimento de Deus, para que vocês saibam como lidar com as situações da sua vida, para que o inimigo não lhe surpreenda, ou não venha de uma forma sedutora ou manipuladora, lhe induzir a uma atitude, a um pensamento. Existem várias formas que possamos ser induzidos ou seduzidos para ir em uma direção oposta à vontade de Deus. Hoje os meios de comunicação são os mais diversos. E existem coisas boas sendo faladas por aí no meio de comunicação. Mas existe muito mais, eu garanto para vocês, coisas que destroem. Coisas que querem diminuir, desconfigurar as pessoas, afastá-las de Deus, colocar medo, colocar violência, colocar cada vez mais o desamor, dizer não existe, colocar cada vez mais a infidelidade, o adultério, a prostituição como um prazer, a forma de viver, que não tem problema, o importante é ser feliz, ou coisa desse tipo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Então, esteja nas tuas mãos a palavra, como amarrado nos seus dedos, como é importante os seus dedos, esteja assim a palavra de Deus com a importância na sua vida. Então ele diz aqui que encontrei um homem, uma mulher, assim ele não deixará que a mulher imoral engane. Ele diz: mas um dia eu estava sentado e vi um jovem sem juízo, sem a menor noção do que era certo e errado. O que representa? Versículo 7. Vi um jovem, eu vi um jovem sem juízo, sem a menor noção do que é certo ou do que é errado. Às vezes, irmão, nós banalizamos as coisas de Deus, agimos como crianças, assim como esse jovem, sabe? O jovem ele tem um problema, né? Ele pode até viver, não quer nem saber se vai correr perigo, se o trem vai passar por cima, se eu vou cair, não vou cair. O importante é a adrenalina, o importante é o prazer. Só que ele muitas vezes está correndo perigo de perder a vida. Mas ele não se atenta porque ele é sem noção. Até isso ele é sem noção. Ele não diferencia o mal do que é bom. E às vezes a sabedoria está dizendo que Deus olha para nós e encontra em nós essa criança, sendo indiferente com as coisas dele, comparando as coisas dele com a do mundo. Não, é só a minha parte religiosa, não tem problema, posso ser o que eu quiser, posso fazer o que... Não é assim não. O Senhor diz que não é assim. Tem coisas que só vai te levar cada vez mais para se afastar dele, para combater a palavra dele na sua vida. Vai causar mais perturbações no seu interior, na sua vida. Porque tem coisas que são propósitos não de Deus, mas propósitos do diabo na vida das pessoas. E João diz assim, a epístola de João: o mundo está no maligno. O mundo jaz o maligno.
quer dizer que está sob forte influência do maligno. Não é todas as pessoas, mas dizendo que a maioria da sabedoria humana e das pessoas no mundo só defende a tese errada, só defende aquilo que contradiz o que Deus diz. Deus diz: ajude, divida, perdoe, tenha compaixão, e as pessoas só ensinam você, cada um por si. Que nada, não deixa barato isso não. Vai lá, tira a satisfação, mostra para ele quem é você. Quando não, dá o troco, se vinga dele. É isso que o mundo ensina, porque é assim mesmo, né? O mundo hoje é cada um por si. Aí vamos fazer um amor, vamos viver um relacionamento amoroso, e as pessoas dizem que ele diz que é amor, mas não, cara, esse negócio de amor é coisa que inventaram, que na verdade todo mundo se ama, as pessoas amam o seu dinheiro, o que você tem para oferecer. É mentira. Porque Deus disse que não é bom que o homem viva só. E ele ali não está dizendo de dinheiro, que nem dinheiro existia. Ele está dizendo que não é bom, porque há uma necessidade espiritual até na vida do homem, que ele colocou na vida do homem de ter a sua esposa, e da esposa ter o seu esposo. E o dinheiro não vai satisfazer isso se não for o amor verdadeiro, o sentimento que é gerado em torno disso. É preciso, um precisa do outro para se realizar até como espiritualmente, porque a primeira aliança de um casamento não é no cartório, irmãos. A aliança do casamento, primeiro, é o que acontece no âmbito espiritual, na união da alma, na concordância de uma vivência entre duas almas, diante de Deus. E o que Deus colocou no coração dos homens é que vai prevalecer. Por isso que tem muitos milionários aí que se suicidam, porque os seus relacionamentos não dão certo, ou porque não são felizes com os princípios básicos. Não tenho quem me ama de verdade, porque eu tenho dúvida que amo o meu dinheiro ou me amo. Então há necessidade na vida do homem que Deus colocou, que o dinheiro não pode alcançar. Ele alcança quase tudo, mas isso, ele tem coisas que o dinheiro não pode alcançar. Então é assim, irmão, ele estava dizendo: eu vi um jovem descuidado, um jovem desatento. Então às vezes a gente banaliza as coisas de Deus e o diabo continua com seus propósitos. Qual é o propósito do diabo? Enganar, produzir sofisma, mentiras, distorcer principalmente a palavra de Deus. O primeiro sofisma que apareceu foi lá no Éden, quando ele disse para Eva: é porque Deus não quer que você descubra algo, é porque Deus não quer que você seja como Ele é. E não é a verdade. Deus só disse ela para não fazer algo, é para ver a obediência dela. Já que eu te dei livre-arbítrio, Eva, te dei livre-arbítrio, Adão, então me obedeça. É só isso que Deus está esperando. E deixou aquela regra para que fosse praticada. Mas o diabo disse: não é mentira, é porque você vai ter o poder que ele tem. Já começou a distorcer ali o princípio, a verdade, para enganar as pessoas. E até hoje ele continua nessa artimanha. É como um crocodilo que você viu aqui, que fica na espreita da sua presa. É o diabo. A Bíblia diz que o diabo é como um leão. Os espíritos malignos muitas vezes rodeiam a vida dos seres humanos como um leão querendo tragá-los. E o leão, você sabe, né? Ele não ataca de uma vez, ele mira as suas presas. Vocês sabem disso, né? Quem assistiu o Mundo Animal, que acompanhou, você percebe, ele mira, e depois que ele mira, ele escolhe no meio de toda aquela multidão a presa mais vulnerável. Aí ele corre na direção para atacar. Então não seja vulnerável. Busque as águas do Senhor para os inimigos não te encontrarem, para o diabo não encontrar espaço na porta da sua alma para te contaminar, para te ferir, para te destruir. Fique atento. E ele disse: não seja nécio, não seja criança, não trate as coisas de Deus com indiferença, porque as coisas de Deus é coisa séria, e é conselhos que funcionam sim na sua vida e na vida de quem crê. É verdades que funcionam, mas você precisa alinhar a sua vida, buscar a sabedoria de Deus para agir de uma forma que você tenha bons resultados. Olha o que Jesus disse dos propósitos do diabo. O inimigo adora quando encontra um jovem ou um cristão agindo como criança. Um homem que diz que está cheio de fé, agindo com as coisas de Deus como fosse: não tem problema algum. Cuidado, para que não caia, Jesus disse. E ele disse em João 10:10: a intenção do ladrão é só roubar, matar
e destruir. João 10:10. A intenção do ladrão é só matar, é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida completa. Foi o que disse Jesus. Vamos abrir 1 Coríntios 3, versículo 1. E diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 1. Queridos irmãos, estou lhes falando como se fosse vocês aí, como vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, como se fosse, mas não é, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas aos seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria aos homens adultos, fortes, cheios do Espírito Santo. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados pelos seus próprios desejos, e não pelos desejos de Deus, e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade. Então aqui a sabedoria disse de um jovem que ele disse, um jovem, no versículo 7, um jovem sem juízo, sem a menor noção do que era certo e do que errado. E ele estava observando a vulnerabilidade daquele jovem. E aqui Paulo vem dizendo, vocês seguem os seus próprios desejos, suas próprias vontades, vivem se dividindo, lutando um contra o outro, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Está dizendo, eu trato vocês com leite por causa disso. Vocês não têm condição de entender as coisas de Deus que realmente Ele preparou para vocês amadurecerem às vezes e conseguirem viver coisas que Deus já preparou para vocês, porque agem como criança. E criança, irmão, é como esse jovem, é sem noção. Criança não tem noção da sua responsabilidade e não tem noção das consequências dos seus atos. Por isso que ele está dizendo, vocês agem assim porque não sabem, não têm noção do que isso pode causar à vida espiritual de vocês. Então vamos ficar atentos. A sabedoria está dizendo, comece a corrigir a sua vida, comece a colocar a palavra para dentro do seu coração, a meditar dela e conhecer o que a Bíblia diz sobre todas as áreas da sua vida. Como que eu devo agir nisso, naquilo, naquilo? Existem livros, existe na internet muitos estudos bíblicos, e existe também uma forma, leia a Bíblia e procure entender o que ela está dizendo, e comece a separar assuntos para você. A igreja é uma oportunidade de você ouvir o que você deve fazer, para você amadurecer. O que eu estou fazendo aqui é alimentar você para o amadurecimento de vocês, para que vocês cresçam também no entendimento de Deus, para que seja acrescentado a vocês. Mas irmãos, não haja com banalidades as coisas de Deus, não fique indiferente, achando que Deus entende. Ora eu faço e ora eu desfaço, ora eu creio e ora eu não creio. Saiba que você não vai ter nada de Deus se você agir com dúvida ou com banalidade, banalizar as coisas de Deus, com indiferença com as coisas de Deus. Tanto faz se eu faço ou não faço. O importante é que eu estou vivendo e vou fazer aquilo que eu quero com a minha vida. Então você está perdendo o seu tempo. Você está vivendo como uma criança diante de Deus. Você já entendeu a fé que você precisa ter, mas você continua agindo como criança, então você pode sofrer consequências gravíssimas na sua vida espiritual. Amém? Então Coríntios veio advertendo, dizendo, eu só não dou coisas maiores para vocês, um entendimento de uma sabedoria, uma revelação maior, porque criança não tem discernimento. Então ela conhece às vezes diz que entendeu, mas na hora de praticar faz tudo errado. Não tem discernimento. Então preste bem atenção, porque o diabo, nós lemos em João 10:10, ele não veio para brincar.
Ele veio para destruir. O jogo é sério. O jogo é sério. O diabo não veio para perder também. Ele já é o perdedor. Ele já perdeu para Jesus. Mas ele quer jogar com você. Ele quer ver quem é que é mais esperto. E se você está atento com a voz do Espírito Santo, você sempre será o mais esperto. Porque você terá o discernimento do Espírito para saber como agir diante das circunstâncias da vida. Mas se você quer continuar como criança na presença de Deus, agindo como neguinhos, com birras, agindo com discordância, produzindo guerras, produzindo maldições na sua vida, falando mal das pessoas, falando mal da própria vida, então continue como essa criancinha. Mas saiba que você talvez não vai receber nada, talvez não, Deus diz que não dá nada. As pessoas que não sabem exercitar a sua fé. Ele guarda de muitos males, porque ele tem interesse na salvação da sua alma. Mas a pessoa não consegue exercitar aquilo que Deus quer que ela exercite. Uma fé madura, uma fé inteligente, uma fé firme, forte, para trazer à existência aquilo que os olhos ainda não viram. Amém? Glória a Deus. Então não acabou ainda não. Provérbios 22, vamos lá para o Provérbios 7 de novo. Não cansa não, vamos ler aqui. Você não leu a semana inteira? Estou brincando, não. 7. Capítulo 7, versículo. Vamos ver lá a partir do. A gente termina. Versículo 8. 7, 8. E ele vinha pela rua junto à casa, aquele jovem que nós falamos, o sem noção. Repete comigo, o sem noção. Sem noção. Não seja normal. As coisas de Deus, mas sabe o que fazer e não faz, é o que, irmão? É sem noção. Se tivesse noção das coisas de Deus, não fazia errado. Fazia o que é certo, porque há bênção naquilo que a gente faz. É garantido por Deus. Então vamos lá, ele diz. Então esse jovem, ele vinha pela rua junto à casa de certa mulher, andando de lá para cá, próximo da casa dela, e era ao anoitecer as sombras da noite, e se aproximavam e cresciam na escuridão. E a mulher saiu para se encontrar com ele, e ela era bem ousada, e com muita malícia tentou provocar o jovem com roupas de prostituta. Ela era vulgar e atrevida, uma mulher que nunca para em casa, ora está na rua, ora está na praça, ora está nas esquinas, à espreita dos homens para serem amantes. Ela se aproximou do jovem, beijou-o e disse, muito cinicamente, tenho em casa a carne das ofertas de paz que hoje preparei no templo para cumprir os meus votos. Por isso vim procurá-lo e de repente você apareceu. É interessante. Sempre a mesmo chave, né? O diabo não é fácil. É sempre assim, você está aqui, é você mesmo. Para fazer a coisa errada, até aparece o cara, era você que eu estava esperando para vir aqui, para te envolver nas tramas do diabo, né? Sempre tem essas conversinhas. Aí ele disse, continuando, minha cama está coberta com lindos lençóis, e de linho colorido importado do linho, colorido importado do Egito. A minha cama está perfumada com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até amanhecer, gozaremos das delícias do amor. Meu marido não está em casa. Você pensou que ela era só uma prostituta, mas ela tinha marido. Então não era só prostituição, era adultério. Olha só que mulher, que coisa sedutora e maligna, não é, irmãos? A coisa que domina muitas pessoas por aí. Meu marido está em casa e saiu para uma viagem, e pela quantidade de prata que levou, vai demorar, ela calculou tudo, né? Assim ela seduziu o jovem com as suas palavras e atraiu com a sua conversa doce e mentirosa. Imediatamente ele a acompanhou como um boi. Repete comigo, ele o acompanhou como um boi que caminha para o matadouro, ou como a corça que cai
Uma armadilha. Uma armadilha. Palavras doces, coisas agradáveis, né? Movidas no prazer. Qual os domínios que as portas da alma, para quem foi ministrado? Pensamento, sentimento, vontade. Depois nós ministramos sobre domínios. Quais eram os domínios? Os desejos carnais, os prazeres da vida, tá? Desejo e um todo, né? Sexuais só, prazeres da vida, prazeres carnais. E depois ele disse da cobiça, concupiscência, da cobiça, e depois ele disse a soberba. Esses são os maiores domínios sobre o mundo, irmão. Os homens sem Deus vivem dominados ou pela cobiça, ou pelo orgulho, ou vivem dominados pelos prazeres da terra. Estão dominados, não vivem sem isso. Algumas pessoas já falaram para mim, uma vez estava ministrando para a pessoa, você precisa, ele chorou. Ele quebrantou o coração dele pelo poder de Deus quando eu falei com ele. E eu entrei no segredo da alma dele, foi o Espírito que me revelou. E ele chorou, não sei se ele olhou para mim e chorou. E eu disse para ele, então por que você não toma uma decisão? E ele disse, é muito difícil. É muitas mulheres que eu tenho. É muitas aventuras que eu tenho na vida. E eu sou muito jovem ainda. Dá para entender o domínio? Uma pessoa está sofrendo, espiritualmente sendo esmagada, sem ter quem o console, cheio de problemas interiores, mas é uma coisa que distrai ele, os prazeres do mundo. E ele toma a decisão de dizer, eu prefiro, pastor, continuar ainda assim, porque eu não quero largar os meus prazeres. Imaginou se meus colegas me chamarem e dizer, vou para a igreja, vai ser muito difícil para mim. Mas haverá um tempo para isso, eu vou esperar. Será? Não sei. Só Deus sabe. Espero que tenha. Que ele não morra. Dá para entender? Então ela aqui estava dizendo sobre isso. Sobre como o inimigo vem trabalhando para seduzir a pessoa, para tentar levar ela numa direção. Vamos terminar aqui. Ele disse assim, venha, vamos nos embriagar. O versículo, vamos por 20, 22, imediatamente, como um boi ele foi, e como a corça, essa corcinha que você viu aí. Você viu lá o capeta lá do cordeiro, pegando ela pelo chifre lá. Mas por que vacilou, irmão? Foi vacilão, sem noção, não tem noção do inimigo, vai com a cara onde não deve, é crente, não, mas só dessa vez, não, eu já cansei de ver isso, só esse copo aqui, eu tô fora, mas eu sou crente, sou irmão, você não me respeita não, eu tenho que te respeitar e você não me respeita. Estou dizendo que é pecado não há bebida nas suas maiorias, irmão. Quando bebe cerveja, acaba chamando outras coisas, não bebe demais. E aí começa a passar vergonha, começa a falar besteira muitas vezes, ou começa a participar assim, quando não fala, participa de besteira. Então tem que ficar atento, se você decidiu servir a Deus, tem lugar que não agrada a Deus, não põe a cara não, porque o crocodilo pode estar ali. Você talvez seja a sua última chance. Você que viver até a mesmo, estou falando. A roda do carro pode soltar. Mas estou falando que a gente toma susto e a gente fala, oh meu Deus do céu, já tive uma batida de carro que eu pensei era a minha última vez. O carro deu uma cavalo de pau, eu parei em frente a uma caçamba de entulho, que se eu batesse na ela, parei mesmo, assim, meio milímetro da caçamba de entulho. Se eu batesse naquela caçamba, tchau. Porque meu carro ia entrar e amassar tudo, ia ser esmagado. Aí, dá aquele start, né? Estou vivo. Então a gente começa a perceber que temos que estar atentos. Se nós não estivermos atentos com a nossa vida espiritual, a nossa vida, a Bíblia diz, é como fumaça, que se desfaz, um momento se forma, no outro momento se desfaz. Então esteja atento. Esteja atento para não cair nas armadilhas, como a corça às vezes pode cair, porque ele não estava atento com seus pensamentos, com o seu coração, com os seus sentimentos e com as suas vontades. Você tem que
dizer para as suas vontades. Deus te deu essa autoridade, esse domínio próprio. O Espírito que habita em você, Ele te deu. Ele te deu capacidade de dizer, para não dizer não às coisas, dizer isso eu não vou fazer. O mal a pessoa que seja no trabalho, não estou com vontade, eu tenho todo o direito, mas eu não vou fazer esse mal. Eu vou deixar para lá, vou perdoar ela, não vou me vingar dela. É uma decisão. Porque às vezes uma baixadinha, descuidado, um ceder para se vingar muitas vezes é uma consequência. Uma palavra maldita devia produzir salvação, livramento, harmonia no lar, pode destruir todo o seu casamento ou o seu lar. Porque não vigiou. Esteja atento. Não seja surpreendido. Aí ele vem dizendo, versículo 23, e espera apenas a morte, e a flecha que lhes atravessa o fígado, ou como um pássaro que entra no sapão sem saber que nunca sairá vivo. Aí é engraçado, por que Salomão, ou porque a sabedoria nessa palavra, ela vem dizendo, sempre comparando a prostituição, o adultério, como algo a ficar atento na sedução. Porque naquela época, comer era um prazer, era comer, beber e ter sexo, e ter mulheres, e ter homens, e sair. A felicidade estava mais em torno daqueles prazeres. Não tinha tantas viagens, tantas piscinas, tanta coisa inventada hoje pelos homens para dar prazer carnal, para se divertir, para talvez nem bebidas, né? As únicas bebidas, às vezes era vinho apenas. Então os prazeres também eram limitados, mas a prostituição, o adultério era forte, é como até hoje. O desejo sexual dos homens às mulheres é o mais forte, que leva eles a terem atitudes às vezes que eles não queriam ter. Estou errado, irmão? Estou errado? Alguém está discordando aqui comigo, por favor? Porque o prazer mexe com o interior do homem. E quando ele se refere à prostituição, como ele falou lá no capítulo 6 de Provérbios, está dizendo sobre adultério e prostituição. E a prostituição é dizer, quando você não guarda o princípio de Deus, você está se prostituindo. Quando você não faz aquilo que você sabe que deve fazer para agradar a Deus, é uma prostituição. Para Deus é como se estivesse dizendo, é melhor amante, Deus. É melhor o que o mundo me ensina do que o que você está falando. Então você preste atenção. E ele diz que agora o adultério que é quebra de aliança, irmão. Não é só fazer, mas é negar a Deus na sua vida. Aí começa depois aquela conversa, acho que Deus não me ouve, acho que Deus não me ama. Aí começa a fazer as coisas que o diabo quer. Aí vem um para ler a sua mão, vem um para te levar para a cartomante, vem um para te levar lá, não sei para onde lá, mais perto do diabo possível. E você adultera, você quebra a sua aliança quando você abandona os seus princípios, porque não estou bem, porque não acredito mais nisso. Quebra de aliança. É como se estivesse adulterando. Houve um pacto com Deus, um pacto com a palavra de Deus, e você está quebrando a sua aliança. Então por isso que ele sempre se refere, porque era o que mais prendia os homens naquela época, mais influenciava e contaminava a vida dos homens naquela época, eram os atos sexuais dele. Então por isso que o provérbio cita muito essa comparação. Mas é interessante a forma que a mulher, ou o espírito que operava naquela mulher vinha atuando, e não é diferente do que o inimigo vem fazendo. Ele faz dessa forma, com palavras doces, com coisas agradáveis, de uma forma que a aparência agrade, de uma forma que pareça ser, vai ser muito bom isso, de uma forma que está tudo no jeito para você, e que vai dar tudo certo, mas não é exatamente isso que agrada a Deus, mas não tem problema, eu vou fazer mesmo assim. Preste bem atenção, irmão. Não se prostitua e não quebre a sua aliança com Deus. Se esforce para manter-se na aliança, seja fiel a Deus. Mantenha-se no princípio da palavra de Deus na sua vida. Não deixe o inimigo te tirar da posição na qual você foi colocado. Você foi colocado como filho de Deus. Você foi colocada como filha de Deus através de Jesus Cristo. Então não saia da sua posição, porque só tem que acrescentar bênção sobre a sua vida. Porque o diabo não veio para te dar bênção.
O diabo veio para matar, para roubar, matar e destruir. Então é engano, são palavras doces, como de uma prostituta que quer seduzir o seu cliente. É o diabo agindo muitas vezes, lançando palavras, porque o objetivo é um só: quebrar a sua aliança com Deus, fazer você negar Jesus na sua vida, fazer você abandonar os seus princípios, a qual você conheceu da palavra de Deus. Amém? Então preste bem atenção. Eu vou resumir aqui. Em Mateus 7, 24 diz: todos os que ouvem os meus ensinos e as praticam são ajuizados, como um homem que constrói a sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia e a torrente as encham e as enchentes subam e os ventos das tempestades sempre podem ir contra essa casa e ela não cairá, porque está construída sobre a rocha, disse Jesus. Em Mateus 7, 24, 25, agora o 26. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, como um homem que constrói a sua casa na areia. Melhor é manter aliança com Deus. Aliança com Deus é construir a sua vida, a história da sua vida sobre um lugar sólido, sobre a rocha. É isso que ele está dizendo. Abra sua Bíblia ou quiser ler 1 Coríntios 3,10. Diz a palavra: Deus, em sua graça, as ensinou a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: já ensinamos o alicerce a vocês, e esse alicerce da vida, da sua vida, tem que ser Jesus Cristo, as suas palavras, os seus ensinos. O versículo 12: no entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre este alicerce. Alguns usam ouro, outros pratas e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com ferro e até mesmo com palha. Versículo 13: está prestes a chegar um tempo de prova, no dia de Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva o seu valor ou não, e o que verdadeiramente foi realizado. Quem constrói é você. O alicerce foi dado. Eu tenho falado de Jesus como você tem ouvido, e o Espírito tem falado da palavra de fé como hoje vocês têm ouvido. Mas que tipo de material você vai usar para construir a sua vida espiritual, a casa espiritual que você é, onde Deus habita? Aí é com você. Vai usar a palha? Vai passar pelo fogo. Ah, estou em Cristo, então já está garantida a minha vida. Oh, irmão, cuidado, não seja sem noção. Não queira estar com o pé na casa do Senhor, com o pé no mundo. Não queira estar com a pé na fé e outra pé na dúvida, ou falando contra as coisas que Deus mesmo instituiu. Não, fique firme na sua fé. Construa a sua casa naquilo que é conselho de Deus, e o que é conselho de Deus é bom, e é coisa sólida e firme, para você colocar na rocha, sobre a sua fé. Como disse Pedro, como Jesus disse, lança a rede. Ele disse: Senhor, nas minhas condições não haverá peixe, mas por causa da tua palavra, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então construa a sua vida de fé com coisas sólidas, com atitudes que realmente produzam e provem o que você crê de verdade. Não seja morno, seja firme, fiel a Deus. Não abra mão das coisas de Deus, nem das promessas, nem daquilo que Deus falou no seu coração para orar, para buscar, porque isso é sólido, é verdadeiro e forte.
para viver as ilusões do mundo, porque são palhas muitas vezes, são coisas que vêm e te alegram e depois vão embora e são queimadas como fogo. As situações da vida vêm, a dificuldade vem, a pressão vem, e muitas vezes a prova que nós passamos na vida apaga tudo aquilo que você achou que era um sonho da minha vida. Já ministrei pessoas aqui dizendo: joguei tudo fora, porque tomei uma decisão errada, porque eu achei que Ele era o amor da minha vida. Mas era uma pessoa que conhecia Jesus, era uma pessoa que sabia o que tinha que fazer, que tinha que orar e olhar a palavra de Deus e saber lidar da forma que ela tinha que firmar aquela aliança naquele casamento. Mas ela não se atentou, simplesmente deixou se levar pelo prazer carnal e custou caro para ela. Aí a primeira dificuldade no começo do relacionamento foi uma beleza, mas depois a pressão veio, o fogo veio para provar, e aquilo era palha. Aquela construção de felicidade era palha. Mas se fosse concreto, firme, podia queimar e não ia abalar. Porque quando Deus ele edifica algo, Ele põe algo para sobreviver, para resistir os tempos maus. Ele faz para viver de verdade a felicidade e não de ilusão. Amém? A palavra de Deus é bem clara. Vamos finalizar então. Entretanto, o versículo 15: se alguém construir, queimar-se, ela terá um grande prejuízo. No final das contas, quem perde tempo é você, irmão, com a sua decisão errada. Ele mesmo será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de chamas, vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa. Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa, é limpa, e vocês são essa casa de Deus. Então preste atenção. As palavras sedutoras do diabo, as investidas do inimigo. Preste atenção como você está conduzindo as suas decisões, a sua vida. Não seja sem noção. Fique firme nas instruções de Deus na sua vida, do que a palavra de Deus diz a respeito da sua vida. Vamos finalizar para a gente acelerar em Provérbios 7:24, que ele diz assim, vamos pular a parte: então, meu filho, ouça os meus conselhos e obedeçam as minhas instruções. No final ele diz de novo: filho, então ouça os meus conselhos e obedeçam as minhas instruções. Não pense, irmão, que você vai receber de Deus coisa alguma tratando a sua vida espiritual de qualquer jeito. Tanto faz agir pela fé ou não, tudo acontece como deve ser, não. Trate a vida espiritual com Deus com seriedade. Trate com consciência de que Deus está levando a sério as suas decisões na sua vida. Fique firme na sua posição como mulher, como homem de Deus. Não se venda para o mundo. Em Tiago diz, capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldade e de provações. Então considere isso um motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e Ele alegremente lhes dará, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que Ele lhes diga, pois uma mente duvidosa, tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada e é agitada pelo vento,
quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se para um lado e ora para o outro. Você lembra o que disse em Josué, o Senhor? Tem de ânimo, Josué. Josué capítulo 1:7. Tem de ânimo. Mas uma coisa que ele disse: não te inclines nem para a direita e nem para a esquerda. Então, se você serve a Deus, sirva a Deus de verdade. Cuide da sua aliança, irmão. Não deixe de fazer o que Deus lhe pede para fazer. Faça. Vale a pena. As instruções de Deus é muito melhor. Os ensinamentos do Senhor é muito melhor. Você vai ter muito mais êxito. E ele fala para Josué e Tiago está dizendo: não pense que você vai receber algo de Deus se você ficar com o coração dividido. Ora eu creio, ora eu não creio, ora eu quero e ora eu não quero. Firme. A palavra de Deus é a minha inspiração, é a minha sabedoria de vida. A palavra de Deus vai ser o material certo que eu preciso para construir a minha vida na base da fé em Cristo Jesus. Jesus liberou o poder dele, a bênção para a sua vida, mas a construção daquilo que você quer viver, da sua casa espiritual que é você, depende das suas escolhas. Que material você vai querer usar para construir e edificar a sua vida? Amém? Glória a Deus. Provérbios 7 apenas. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Não sei o que vocês falam. Acabou. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Mas meu amigo, eu sei que o Espírito fala. Enquanto eu estou falando, às vezes a carne está cansada, eu vejo a carne gemendo, cansada, vou para casa. Mas eu sei que o Espírito de vocês está recebendo. Está sendo guardado coisas que vocês vão usar depois. E vão lembrar, um dia o pastor falou, um dia Deus usou lá aquele altar para falar comigo. Eu me lembro disso. E você vai crescer. Não vai agir como criança mais. Então Provérbios 7 te ensina de novo. Cuidado com a sua aliança com Deus. Cuidado com a sua aliança com a palavra de Deus. Quebra de aliança com a palavra de Deus é prostituição. Quebra de aliança com Deus é adultério, é como adultério. E o diabo está lutando para seduzir você, para desviar você do caminho. Não edifique sua casa, edifique na rocha que é Jesus, mas não de qualquer jeito, não com qualquer material. Amém? Edifique com a palavra, com a verdade, com sinceridade de vida, praticando a verdade, sem mentiras, sem guerra, sem destruição, sem vingança, sem ódio. Obedeça a palavra e a sua casa vai estar forte. Onde vier a tempestade que for sobre o mundo, você vai estar firme e a sua casa será protegida por Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão se pecamos contra ti, Deus. Senhor, perdoa-nos se quebramos a aliança com a palavra. Se durante essa semana, este dia, nós fizemos tudo o contrário, Pai. Me perdoe, nos perdoe, Pai. Porque nós somos pecadores muitas vezes. Insistimos em fazer as coisas erradas. Pai, somos sem noção. Às vezes deixamos nos levar por impulsos, por pensamentos errados que nos levam a nada, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por não entendermos estas coisas. E obrigado pelo Teu Espírito nos advertir hoje. Pai, eu peço perdão pela minha quebra da aliança. Se em algum momento eu duvidei do meu coração de que Tu estás comigo e de que Tu estás fazendo algo ao meu favor. Se eu duvidei se realmente tudo isso que eu tenho crido na igreja é verdade, Senhor, perdoa esta pessoa que pensou assim, perdoa, Deus. Senhor, purifica agora com Teu sangue, que essa quebra de aliança seja apagada agora e haja um renovo de aliança na vida da irmã, na vida do irmão, na minha vida, Senhor. Purifica-nos com Teu sangue, Jesus. Tira este passado, porque nós queremos renovar a nossa aliança contigo.
Queremos estar de hoje em diante atentos com as portas da nossa alma, para estar fazendo com que as nossas vontades sejam boas e agradáveis a Ti, para, Senhor, edificarmos sobre Jesus, sobre a fé, com um material bom, com atitudes que agradam a Ti, para que a casa seja forte, para que resista os dias maus. Ó Deus, nós renovamos a aliança contigo, pedimos perdão e que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, de toda atitude que te desagradou. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude, Senhor, a andar nos teus caminhos. Guia-nos com os teus olhos, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra ti, nem contra a tua palavra, nem contra nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, enche-nos do teu Espírito e do Espírito de sabedoria divina, para podermos vencer, prosperar nesta terra, para que tudo que fizermos tenha sucesso, tenha bons resultados, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, e eu abençoo a vida de cada um, que renova a sua aliança nessa noite contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança contigo. Perdoa os meus pecados, todas as minhas atitudes que me fizeram quebrar a aliança com a tua palavra. Me perdoa, Jesus, com o teu sangue me purifica. E me perdoa, Senhor, se por algum momento eu duvidei, eu questionei a tua pessoa, o teu poder, a tua vida em mim, Senhor, e as tuas promessas. Me perdoe, Senhor, purifica o meu coração com o teu sangue, Jesus, e eu renovo a minha aliança contigo. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Dá uma salva de palmas. Aleluia.